Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes da gente começar, eu queria convidar todos para que a gente entre em sintonia com todos os amigos espirituais que estão conosco. Então, se você puder, fechar os seus olhos, sentindo já esses nossos irmãos amigos ao nosso lado. Em especial, vamos sentindo a presença do nosso querido anjo da guarda, que sempre está disposto a nos ajudar. Sentindo também um amor de mãe que nos envolve, que é Maria de Nazaré, que acalma o nosso coração, acalma todo o nosso ser. Ela nos leva até a presença do nosso querido Mestre Jesus, que nos acalma e conforta, nos envolve num abraço de luz, desejando sempre o nosso melhor. E Jesus nos leva à presença de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, a qual agradecemos a Ele por todas as oportunidades, tudo aquilo que tem feito por nós. E pedimos que o seu amor continue sendo derramado sobre nós e que possamos aprender com todas as dificuldades, tudo aquilo que passamos na nossa existência. E assim, como forma de gratidão, vamos entregando a Deus a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Bem, gente, o tema dessa preleção de hoje, o tema evangélico, ele está no Evangelho de Lucas. É uma passagem que, só para contextualizar, Jesus ele reuniu os apóstolos, ele reuniu os discípulos e começa a passar algumas orientações para essas pessoas, como elas deveriam, né, se comportar, como elas deveriam se comportar durante ali o momento que estivessem levando o Evangelho, estivessem divulgando o Evangelho. E no capítulo 10 de Lucas, Jesus ele dá uma seguinte orientação, que essa eu queria pegar como uma reflexão para a noite. Ele diz assim para os discípulos, assim: em qualquer casa que entrardes, dizei antes, paz seja nessa casa. Em qualquer casa que vocês forem entrar, antes diga que a paz seja nesta casa. É interessante isso, porque é como se os discípulos, primeiro ato, sem saber quem estava ali dentro da casa, ele não sabia quem era, mas ele já desejava que aquela casa tivesse paz. Né? E aí, a pergunta que a gente faz é o seguinte, né, para nós mesmos. Isso do ponto de vista, né, do ponto de vista do visitante. Quando a gente chega numa casa, é muito importante a gente chegar com esse sentimento de poder desejar a paz para aquele ambiente e manter aquele ambiente como um ambiente de paz. Mas, agora olhando do ponto de vista do dono da casa, daquele que recebe a visita, será que a nossa casa está em paz? Vou dar um exemplo. Se Cristo, por exemplo, nesse momento, Cristo batesse na porta da tua casa, aí você fosse lá atender, você olhava assim: nossa, Jesus está visitando a minha casa. Como ele ia encontrar a sua casa? Um lar de paz? Um lar de harmonia? Ou nem tanto assim? Bem, a gente sabe que como é importante ter uma casa, um lar de paz e harmonia. A nossa casa, pelo menos eu vejo dessa forma, é como se fosse o meu refúgio. É o local assim onde eu tenho certeza que depois de um dia de trabalho, um dia de estudo, um dia, né, de desgaste físico, emocional, né,
eu sei que ali vai ser a minha base firme. Eu sei que a minha casa vai ser o local onde eu vou recuperar as minhas forças. Né? Isso deveria ser para todos nós. Então esse local, a nossa casa, tem que ser um local sagrado. Né? É um local sagrado para nós. A gente tem que cuidar dele com muito amor, desse ambiente. E será que, como que a gente consegue ter uma casa de paz, de harmonia? Né? É ter uma casa grande? É ter uma casa espaçosa? É ter uma casa com, né, móveis, né, de luxo? Não. Uma casa de paz se faz com o ambiente que ele é formado. E a doutrina espírita, ela é interessante porque ela fala para a gente algo que a gente já, por intuição, a gente já percebe. Que o ambiente da nossa casa, a atmosfera do nosso lar, ele nada mais é do que o fruto das nossas palavras, o fruto das atitudes, o fruto até dos pensamentos de todas as pessoas que convivem naquele ambiente familiar, que habitam, que permanecem ali. Então, essa conquista é uma conquista da família, um lar em harmonia e em paz, sabe? Porque, não sei se vocês percebem, mas existem lugares, né, que a gente se sente mal quando a gente entra. A gente nem sabe às vezes o que é, mas a gente nem chega direito e dá vontade de ir embora. Eu vou dar um exemplo, que isso aqui é um exemplo forte, mas ele acontece. Você vai, por exemplo, num velório. Você entra no velório, aquele ambiente é pesado, é carregado, todo aquele sentimento de tristeza, aquele sentimento de saudade, aquele sentimento às vezes até de revolta, né, de algum parente, algum familiar. Todo esse sentimento, essa atmosfera, a doutrina espírita explica que tudo isso é como se causasse uma impressão, fosse impresso, né, na parte fluídica do ambiente, na atmosfera do ambiente, na energia do ambiente. Todos esses pensamentos, essas atitudes, as palavras, elas ficam impregnadas nesse local. Então, quando a gente chega lá, a gente já sente aquele peso. Né? Hospital também é um local assim, a gente sente aquele local pesado. Né? Por outro lado, existem locais que são muito agradáveis. Você vai, por exemplo, numa igreja, você entra numa igreja, você é convidado, parece que naturalmente, a uma reflexão. Né? Você já se prepara, fica reflexivo ali, né? Fazer a sua oração, a sua prece. Você sente um ambiente de paz. Por quê? É um ambiente que está todo ali preparado. Energeticamente falando, está toda uma equipe espiritual naquele espaço. Mas como que a gente pode conquistar, como que a gente pode conseguir um lar com mais harmonia, com mais paz? Eu vou trazer aqui algumas dicas simples. Dicas que, assim, eu vou ser sincero com vocês. Eu uso na minha residência, na minha casa, no meu lar, e fazem muita diferença. Desde que eu comecei a fazer, prestar atenção nisso, eu percebi muita diferença. Tá? Primeira dica, são 3 dicas. A primeira delas, vocês com certeza já ouviram falar nela. Evangelho no lar. Alguém pode falar assim, mas de novo vai falar do Evangelho no lar. Por que vai falar de novo no Evangelho no lar? Eu vou falar no Evangelho no lar porque realmente ele é importante.
Todo mundo que já passou por alguma entrevista, já fez tratamento, ou está fazendo, em algum momento já deve ter ouvido falar nesse Evangelho no Lar. O que é isso? Nada mais é do que um momento onde você marca o dia e o horário, tá? Isso é preciso ter uma disciplina com relação a isso. Por quê? Porque nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, a gente recebe a visita de espíritos de luz, irmãos que vão junto conosco fazer aquele Evangelho no Lar. Então, imagina você marcar um encontro com um espírito de luz, esse dia, esse horário, e você não aparece. Eles vão estar lá, esperando vocês para esse momento. E realmente é um momento da família, onde é uma coisa muito simples. Você pega ali, começa com uma prece, né? Depois você faz uma leitura do Evangelho, ou algum livro da doutrina, de mensagem, e faz uma discussão, né? Faz ali um entendimento do que é aquela passagem com as pessoas que estão participando do Evangelho. Terminou isso, faz uma prece final, uma prece de agradecimento, uma prece pedindo proteção, né? Uma prece pedindo por alguma pessoa que está passando por problemas. Tá? É uma coisa tão simples, gente. É de 10 a 15 minutos, uma vez por semana. Tá? Muito simples. E a gente não tem ideia, né, da magnitude disso do âmbito espiritual e de paz para a nossa casa. Tá? Alguém pode estar pensando assim, mas em casa ninguém quer fazer, só eu faço, só eu quero fazer. Então faça você recolhido no seu quarto, num ambiente tranquilo. Faça, mas não deixe de convidar os outros. Porque em algum momento também eles podem ser tocados e também começar a participar. Então, é só escolher um dia e um horário na semana que você está mais tranquilo, que você está mais tranquila para fazer esse Evangelho. Né? Então, e quais são os benefícios disso? A espiritualidade nos conta que todas as casas que têm esse hábito do Evangelho no Lar, elas se diferenciam pela luz que brilha dentro dessa casa. Né? E tem uma história que eu acho muito linda. Essa é uma história que está no livro Missionários da Luz, de Francisco Cândido Xavier. Num trecho do livro, conta que André Luiz, que é o espírito que narra esses acontecimentos no mundo espiritual, ele conta que ele estava junto com outro benfeitor espiritual, um outro espírito, e eles estavam acompanhando um rapaz que estava passando por problemas muito difíceis em casa, problemas no trabalho, né? Ele estava muito perturbado. E eles, tentando ajudar esse rapaz, né, esse homem, eles acompanharam o dia desse rapaz, desde o trabalho e tudo mais. E eles contaram, né, contam no livro, que esse rapaz, ele terminou a jornada de trabalho dele já muito tenso, muito nervoso, em total desequilíbrio. Era como se tivesse já uma nuvem negra em volta dele. E ele sai do trabalho, e o que ele faz? Em vez de sair do trabalho e ir direto para casa, não. Ele sai do trabalho e vai para um boteco. Tomar uma no boteco. Ele vai lá, né, fica aquele tempo no bar, e aquilo que já estava ruim fica pior ainda. Aquela energia ainda, aquela nuvem negra em volta dele fica ainda pior. A situação se agrava mais ainda. Pouco tempo depois, ele sai do bar e vai para casa. E vai para a casa dele. E os espíritos acompanhando. O que vai acontecer? Quando ele chega em casa, ele abre a porta da casa dele, ele entra, mas todo aquele
aquela energia negativa, aquela nuvem escura que ele estava em volta dele, fica do lado de fora. Fica do lado de fora e ele entra. E aí André Luiz, ele fica sem saber o que aconteceu. Fala, mas o que aconteceu? Por que não entrou? Por que essa nuvem negra não entrou junto com ele para dentro de casa? Aí o espírito, falou assim, André, vamos lá ver. Vamos entrar na casa para você entender o que aconteceu. Quando eles entram na casa, o André fala assim, nossa, mas esse ambiente é fantástico. Como é bom estar aqui dentro dessa casa. A harmonia dessa casa aqui é assim, ela é como se a gente estivesse sendo abraçado. É maravilhoso estar aqui dentro. Não dá vontade de ir embora. Aí o espírito falou para André assim, André, então, isso daqui é um trabalho de harmonia da casa. Isso aqui não é uma conquista simples. Mas quem que conseguiu isso? Né? Quem que promoveu isso? Aí o espírito aponta, assim, aquela dali, que é a esposa do rapaz, a esposa daquele homem. É uma mulher que faz as suas preces, que ela cultiva, o hábito do evangelho no lar. Então, ela sustenta esta casa. Apesar da desarmonia, do desequilíbrio do marido, ela traz harmonia para o lar. E isso é mérito dela, não é do marido. Mas o marido, ele é beneficiado pelo trabalho de harmonia conduzido pela esposa. E era verdade, porque eles contam que o marido ali, quando entrava naquele espaço, aquela energia negativa ficava lá de fora, ele conseguia respirar um pouco mais, com mais tranquilidade, já baixava aquele nervosismo, aquela irritação, e ele conseguia se recompor um pouco de todo o desequilíbrio que ele estava passando. Olha só a profundidade disso, gente. Então, cultivem esse hábito. Evangelho no lar. É a primeira dica para vocês. Segunda dica para ter uma casa com mais harmonia e com mais paz. Essa daqui é também importante. A caridade começa dentro da nossa casa. Caridade começa dentro da nossa casa. O que é isso? A caridade é muito mais do que ajudar o próximo. É muito mais do que você só dar alguma coisa, você oferecer. Não. A caridade é a gente ser gentil, paciente, perdoar, ser indulgente. O que é indulgência? É reconhecer que o outro pode errar com você da mesma maneira que você pode errar com o outro. Não cobrar as perfeições das pessoas que estão debaixo do seu mesmo teto. Porque isso a gente faz muito. É exigir do nosso familiar uma perfeição que ele ainda não tem e que a gente também não tem. Então, usar palavras de harmonia, nada de palavrão, Sabe aquela coisa de irritabilidade? Você está irritado e você começa a descontar na gaveta da cozinha, na gaveta do armário. Não. A caridade começa dentro do nosso lar, porque dentro do nosso lar é o primeiro contato que a gente tem de sociedade. É o nosso primeiro desafio. Então é ali que a gente tem que fazer o nosso melhor. Tá? Então, por exemplo, uma coisa simples, a tua esposa fez o jantar, não espera ela pedir para você lavar, já se ofereça e lave. Antes de lavar a louça, elogie a refeição que ela fez, ou que ele fez. Elogie. Tudo isso, gente, vai criando essa atmosfera de energia positiva dentro da casa. Tá? Porque tudo aquilo que a gente pode pensar de bom, também ele vai ser impregnado no ambiente. Tá? Não é só o que é ruim. Não, o que é bom, o que é positivo, fica impregnado.
E também tem uma contrapartida muito bonita. A gente também ensina as pessoas que estão em nossa volta. O teu filho pequeno, a tua filha pequena, ela está olhando as suas atitudes e ela está aprendendo com as suas atitudes. O que a gente está fazendo na nossa casa? Então, terceira dica. A primeira, evangelho no lar. A segunda, a caridade começa em casa. Tá? E a terceira, cuidado para você não descarregar o lixo que você acumulou durante todo o dia, você descarregar na sua casa. O que eu estou querendo dizer? Não sei se vocês sabem, a gente tem uma mochila. Estou brincando. É uma mochila invisível. A gente sai de manhã da nossa casa e nessa mochila a gente vai colocando tudo que é porcaria, né, que acontece conosco durante o dia. Então a gente pegou o carro, saiu de casa, pegou o trânsito, levou uma fechada na rotatória, você já xinga o motorista que fechou você. Pronto, lixo para dentro da mochila. Lá no trabalho, o teu chefe já não te deu bom dia, porque você chegou atrasado. Pronto, você já jogou lixo, aí você já ficou nervoso. Pronto, você já jogou lixo dentro da tua mochila. Você vai voltar para casa, pegou trânsito, começa a reclamar, começa a xingar, fala que nada está dando certo, ninguém vê nada nesse mundo. Pronto, você está jogando lixo para dentro dessa mochila. Aí o que você faz? A gente chega em casa e vai lá e pega essa mochila cheia de porcaria e joga lá no meio da nossa sala. Então, cuidado com aquilo que você leva para dentro do teu lar. Em termos de sentimento, sabe? De pensamentos negativos. Cuidado. Pensa que ali é um local sagrado. Então, quando você entrar se está na frente da porta da tua casa, assim, não, eu vou entrar num local sagrado. Eu não vou, eu não vou levar lixo para dentro do meu lar. Então, gente, essas foram as dicas. Evangelho no lar, repetindo, a caridade começa em casa. E cuidado com aquilo que você leva para dentro do seu lar. E para terminar, eu queria compartilhar com vocês uma passagem de um livro do Chico Xavier. É uma passagem que foi ditada por um espírito chamado Meimei. E é uma passagem bonita que diz assim: aprende a honrar a tua casa no culto da gentileza, enriquecendo-a com o teu serviço constante no bem e santificando-a com o teu amor. O lar é o primeiro degrau com que o Todo-Poderoso nos induz a escalar o céu. A tua casa é o seu celeste jardim do mundo. Cultiva aí, nesse abençoado recanto de paz e trabalho, as flores do bem que nunca morrem. Então, eu gostaria que vocês refletissem o seguinte, na seguinte frase: o lar é o primeiro degrau com que o Todo-Poderoso nos induz a escalar o céu. Então, o primeiro passo para chegar até Deus é dentro da nossa casa que a gente vai dar. E que a gente possa ter consciência de que ali é um ambiente que todos nós, todos os familiares, têm responsabilidade em manter. Se a gente quer que Jesus esteja presente no meio de nós, que se faça visita dentro da nossa casa, que a gente possa deixar uma casa limpa e organizada, espiritualmente falando, para receber esses espíritos. Com certeza, você vai ser o primeiro beneficiado desta casa de luz e de paz. Então, para terminar, queria convidar todos a fechar os olhos novamente. Vamos pedindo para que Deus, nesse momento, possa levar o seu amor, a sua paz a todos os nossos amigos,
que estão passando por algum problema de saúde, que possam levar a todas as pessoas na humanidade que estão sofrendo de algum tipo de mal. Vamos pedindo que Deus possa levar o seu amor a todas as pessoas abandonadas, pedindo que todas elas possam ser socorridas, sentir esse amor de Deus, que elas não percam a esperança e a fé. E nesse momento vamos pedindo agora para que Jesus, o nosso Mestre, ele possa adentrar a nossa casa. Então veja Jesus entrando no seu lar nesse momento. Ele entra pela porta principal e vai levando luz para todo o seu lar, trazendo harmonia, trazendo paz para todos os ambientes. E Jesus te convida a manter este lar desta forma, com essa luz brilhante. Ele fala para cada um de nós: entrego essa minha luz, que possamos então receber a luz do Cristo e que possamos mantê-la viva dentro da nossa casa, que é o nosso primeiro passo para chegar até Deus. Muito obrigado, Pai, por este momento. Que assim seja. Graças a Deus. Muita paz e muita luz a todos.